Minha mãe me expulsou aos 16. Em um mês você volta implorando. Meu pai bateu a porta na minha cara. Eu fui embora. 11 anos depois. 99 chamadas perdidas. Eles me suplicavam. O telefone vibrava tão insistentemente que me pareceu que estava a saltar na mesinha de cabeceira. Senti imediatamente a mão de Ilaeva deslizar do meu ombro, mas ele nem sequer acordou, apenas se enterrou mais profundamente no travesseiro. Do outro lado da parede, uma das crianças resmungou durante o sono. A cama rangeu, a casa respirou silenciosamente. E o ecrã continuava a piscar na escuridão. Tateei o telefone, apertando os olhos por causa da luz. Não visor, havia uma coluna de números desconhecidos. E acima deles, um nome que eu não via há 11 anos, mas que nunca me atrevia a apagar. Cindy. Ao lado dele, uma pequena inscrição. 99 chamadas perdidas. O meu cérebro sempre divide os números em partes menores automaticamente. 99 não é apenas muito, é alguém com a persistência de um maníaco a pressionar o mesmo botão repetidamente. É noite, estou a dormir, as crianças estão a dormir, e algures no mundo, a pessoa que um dia me expulsou de casa está agarrada ao telefone como se fosse a sua última hipótese. Eu toco no ícone do correio de voz. Um ruído contínuo dá lugar à voz dela. Abalada, rouca, com pausas entre as palavras, como quem chorou muito e depois se recompôs abruptamente. Marta, atende o telefone. Por favor. Respiração, um gole, algum ruído ao lado. É sobre o pai. Ele está no hospital. Você precisa... Bem, você tem que, pelo menos, responder. Vou rebobinar. Próxima mensagem. Por que você faz isso conosco? Mas aqui a voz já é familiar, aquela com que ela me ensinou como me comportar para que as pessoas não apontem o dedo. Somos uma família. O teu pai pode não chegar ao amanhecer. E tu? Marta, pelo menos atende. Desligo sem ouvir o resto. Os dedos movem-se habitualmente pelo ecrã, como num interface antigo e bem conhecido. Apagar tudo. Uma pequena janela. Tenha certeza? Eu nem pestanejo. Sim. As gravações desaparecem imediatamente, como um log de voo após o desligamento. Deixo apenas a última, mecanicamente, como uma cópia de segurança, porque é mais fácil do que zerar tudo. O ecrã apaga-se. Coloco o telemóvel de volta no lugar e fico imóvel, olhando fixamente para essa escuridão. Em algum lugar distante na memória, surge outra noite. Naquela época, eu tinha 16 anos. Eu estava na sala de estar com uma mochila barata nas costas e um saco plástico da loja na mão. Eu estava a usar jeans que apertavam um pouco na cintura, porque já sentia que a minha barriga estava diferente. A minha mãe segurava a borda da mesa, os dedos ficaram brancos. A sua voz não estava trêmula, mas fria. Tu nem percebes o que estás a fazer, disse ela. Isso não é amor, são hormônios. Daqui a um mês tu vais voltar aqui choramingando e implorando para que te perdoemos. Ainda vou pensar. Ela olhou para mim como se estivesse a fazer-me um favor. Mas o bebê não tem lugar aqui. Na nossa família, ninguém vai ser mãe solteira aos 16 anos. O meu pai estava parado na porta, com a mão na maçaneta. Nem sequer se sentou. Ele apenas olhou para mim, como sempre olhava para uma peça quebrada no motor. Vale a pena consertá-la ou é mais fácil jogá-la fora? Você tem uma escolha, disse ele. Ou você vai ao médico amanhã e acaba com tudo isso, ou você vai agora, para sempre. Naquele momento, eu estava com medo até sentir náuseas. Os joelhos tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé. Mas a única coisa que eu tinha certeza era que não deixaria que eles decidissem por mim. Não vou fazer um aborto, disse eu. A minha voz soou estranha. Um segundo de silêncio. A minha mãe desviou o olhar, como se quisesse bater-me, mas conteve-se. Depois endireitou-se. Então vai, disse ela. Para o teu herói. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Volta daqui a um mês. O meu pai fechou a porta. Uma lufada de ar frio no rosto. Rua escura. Nenhum deles se aproximou. Tentou tirar minha mala ou a mochila, fingir por um segundo que estavam magoados. O meu pai limitou-se a segurar a porta enquanto eu passava por ele. Vais implorar?
acrescentou ele. Lembra-te das minhas palavras. A porta bateu atrás de mim com tanta força que o ar se comprimiu no meu peito. Foi um som que me perseguiu em sonhos durante muito tempo. Eli estava à minha espera nas escadas. Magro, ossudo, com um casaco estranho que lhe ficava largo. Nas mãos, uma velha bolsa de desporto. Ele parecia ter acabado de levar uma pancada na cabeça, mas a teimosia no olhar não tinha desaparecido. Tudo bem? Perguntou ele. Tudo bem, respondi. Fomos para a casa do tio dele, que tinha um pequeno serviço na periferia de outra cidade. Nos primeiros meses, dormi num sofá-cama num quarto onde as paredes cheiravam a óleo. Durante o dia, Eli carregava caixas no armazém e lavava peças. Eu recortava cupons e procurava qualquer trabalho que pudesse ser feito sentada, com a barriga a crescer. Depois, houve a escola à distância, cursos online de programação, trabalho freelance à noite quando a criança finalmente adormecia, o primeiro emprego como júnior numa empresa onde ninguém se importava se você tinha um diploma, desde que não cometesse erros no código. 11 anos cabem em algumas imagens secas. Mudamos, sobrevivemos, crescemos, compramos uma casa, tivemos 3 filhos. Mas cada frase dessas representa centenas de noites sem dormir, nervos à flor da pele, contas que chegavam cedo demais. E nenhuma chamada dos meus pais. Como se eu tivesse realmente morrido para eles naquela noite. O telefone ao lado, na mesinha de cabeceira, parece um pequeno farol do passado. Viro-me de lado, liberto-me do braço de Eli e digo a mim mesma, depois de dormir, pensarás. Agora não vou decidir nada. E adormeço. Amanhã traz consigo a luz do dia e as vozes das crianças. Primeiro Jordan entra no quarto, sobe em mim como se fosse uma rocha, até encostar a testa no meu queixo. Mãe, sussurra ele. Liana levou o meu dinossauro. Liana, devolve o dinossauro, murmuro, ainda sem abrir os olhos. E não te esqueças de escovar os dentes. Ele não tem cauda, já está mal assim. Protesta a mais velha do corredor. Eu tratei dele. A cozinha cheira a pão torrado e shampoo infantil. Alguém voltou a secar a cabeça molhada com uma toalha e correu para essa mesa. Coloco uma frigideira no fogão, pego pratos e pelo canto do olho vejo pela janela o nosso quintal com o baloiço estragado e a mesma velha pick-up. Se voltasse aos 16 anos, não acreditaria que tudo isto não é um sonho. O telefone está na mesa, com o ecrã virado para baixo. Tento não olhar para ele, mas a vibração ainda assim se faz ouvir por entre o barulho das crianças. A certa altura parece-me que ele está simplesmente a tremer junto com a mesa. Acabo por pegar nele. Não há novas mensagens de voz, mas há uma chamada recebida. O número é familiar. É antigo, ainda da escola. Eu o salvei como Wade. Não irmão, apenas nome e sobrenome. Como se fosse um contato de um colega. Crianças, vou dar uma volta no quintal, digo. Eli, podes ficar de olho neles? Mas eu já sou o gerente oficial deles. Ele responde por trás de mim, servindo os pratos. Vai, eu cuido desse caos. Está fresco lá fora, a relva está coberta de pequenas gotas que já não são exatamente orvalho, mas ainda não secaram completamente. Encosto a anca na grade da varanda e pressiono atender. Alô, digo. Nos primeiros segundos, só ouço ruído de fundo. Passos distantes, uma porta se abrindo em algum lugar ou talvez eu esteja imaginando isso. Então, uma voz. Marta! Ele mudou, mas eu reconheço. Wade! Ficou mais baixo, um pouco rouco. És tu? Sim, digo. Quem mais poderia ser? Ele sorri brevemente, algures. Do outro lado da linha, eu ouço. Eu não sei como dizer. Ele gagueja. Antes, ele sempre tagarelava, interrompendo-se a si mesmo. Acho que não há maneira. Por isso vou ser direto. O pai está no hospital. Ontem à noite, ele teve um acidente vascular cerebral grave. Aperto o corrimão com os dedos. A madeira está áspera. A tinta há muito que se desgastou. Estamos a planear repintar, mas não temos tempo para isso. A palavra AVC cai no vazio, sem encontrar apoio. Ele está em estado grave, continua Wade. Os médicos dizem que há esperança, mas o tempo é curto. A minha mãe,
A minha mãe precisava dos seus contatos, mas ela não tem nada. Ela perdeu o seu número naquela época. Encontrei um telemóvel antigo numa caixa com a sua mensagem de texto antiga. Liguei para ele. A boa política de arquivo escapa-me automaticamente. O quê? Ele não entende. Nada, respondo. O que eles querem de mim? Ele quer ver-te, responde Wade, e algo mais severo aparece na sua voz. Como se tivesse decidido que agora não era o momento para conversar. Quando ele recuperou a consciência, perguntou se eu sabia como entrar em contato contigo. Disse, se ela atender, diga que eu quero vê-la, enquanto ainda posso falar. Eu fico em silêncio. Passo o dedo por uma rachadura na madeira. Em algum lugar da casa, pratos batem. Alguém ri alto. Parece ser o Avi. A vida continua como sempre, enquanto alguém está deitado em algum lugar, ligado a um soro. Eu entendo que... Wade engasga. Depois de tudo isso, você tem todo o direito de simplesmente desligar o telefone. Sinceramente, achei que você não atenderia. Mas liguei mesmo assim. Porque se algo der errado e tu nem souberes que tiveste uma escolha, eu não vou conseguir viver com isso. Isso é interessante. Ele não diz, a mãe não vai aguentar, nem o pai quer morrer em paz, mas eu não vou conseguir. Isso é novidade. Antes, ele era o filho perfeito que passava entre as gotas, enquanto todas as reclamações dos pais caíam sobre mim como granizo. E quanto ao dinheiro? Pergunto. O dinheiro? Ele demora um pouco para entender, mas depois parece compreender. O seguro cobre o básico, mas a operação que recomendam, não totalmente. É uma quantia elevada. A minha mãe, ela quer que eu pague, concluo por ele. E que eu vá. Ao mesmo tempo, ele fica em silêncio. E isso é resposta suficiente. Não sinto raiva, mas sim uma estranha clareza. Como quando se olha para uma tarefa em que já se vê a solução, só falta escolher se ela é interessante para si. Tudo bem, digo. O que é tudo bem? E há uma esperança na voz dele que me irrita um pouco. Tudo bem, eu vou, repito. Preciso de algumas horas para reorganizar a minha agenda de trabalho e os bilhetes. Amanhã de manhã estarei em Springfield. Envie-me uma mensagem com o nome da ala, o número do quarto e o nome do médico. Claro! Ele responde rapidamente. Obrigado, Marta. Muito obrigado mesmo. Não sei. Não precisa, interrompo. Isso ainda não significa nada. Já quero terminar a ligação, mas lembro-me de mais uma coisa. Wade, acrescento. Diga à minha mãe que eu vou chegar. Mas não diga a hora exata. Não quero entrar no drama dela no corredor. Estou indo para a casa do meu pai, não para uma reunião familiar. Tudo bem, ele diz após uma breve pausa. Como quiser, eu vou esperar. Desligo antes que ele tenha tempo de dizer mais alguma coisa. Fico na varanda, respirando o ar frio. Na grama ao lado do caminho há um carrinho de brinquedos sem uma roda. Eu me abaixei, peguei-o e coloquei-o na grade. Coisas inacabadas me irritam. Na cozinha, o barulho não diminui. Volto para dentro. Eli está limpando a mesa. Liana murmura algo sobre a democracia dos dinossauros. E Avi tenta moldar alguma figura com flocos de cereais. Alguém importante? Pergunta Eli casualmente, quando passo por ele a caminho da pia. Meu irmão, respondo. Ele diz que meu pai está no hospital após um derrame. O estado é grave. Eles querem que eu vá até lá. Ele coloca o pano, afasta um pouco o prato para não tocá-lo com a mão. Olha para mim atentamente. Você vai? Pergunta sem julgamento. Não você deve, nem de jeito nenhum. Sim, digo. Amanhã de manhã, por alguns dias. Ele acena com a cabeça. Eu ficarei com as crianças, diz ele, como se estivéssemos a discutir uma viagem de trabalho. Escreve no trabalho que vais tirar férias. Assim poderás viajar mais tranquila. Eu já estou tranquila, respondo. E percebo que é verdade. Na minha cabeça já estão a surgir tarefas. O que passar para a Ruth, quais tarefas delegar, como organizar as chamadas.
Estou a falar de outra coisa, diz ele. Mas se realmente te sentes bem assim, tudo bem. Lava os pratos. A água está quente, a espuma do sabão cola nos dedos. Sinto algo se mexer dentro de mim. Não é pena deles, mas uma curiosidade seca. Como é a aparência de uma pessoa que foi o centro do seu medo infantil quando ela tem 60 anos e sofreu um derrame? O que ela dirá quando vir não uma adolescente assustada, mas uma mulher que ganha mais do que todos os membros da família juntos? Enxugo as mãos, pego um pequeno bloco de notas da prateleira, onde anoto tudo o que não quero guardar na cabeça. Na primeira linha, escrevo: bilhete, Springfield. Hospital. Na segunda, Ruth. Transferir código revisão. Na terceira, após uma breve pausa, escrevo: crianças. Explicar para onde fui. Mãe, Aoi puxa a minha camiseta. E para onde vais? Olho para ela. Os seus olhos são uma mistura dos meus e dos do Eli, mas não tem aquele medo com que eu olhava para os meus pais. Visitar pessoas que não vejo há muito tempo, digo. E um deles está muito doente agora. Isso é bom ou ruim? Ela não desiste. É um facto, respondo. Se é bom ou ruim, ainda veremos. Eli sorri baixinho. Ele sabe que por trás dessa frase há muito mais do que estou disposta a revelar durante o café da manhã. Pego um prato, coloco no escorredor e, nesse momento, percebo que há 11 anos eles tinham certeza de que eu voltaria implorando. Agora, não vou implorar, mas olhar nos olhos deles. E nem eu mesma sei ao certo o que vou ver lá. Springfield me recebeu com o mesmo cheiro de antes, uma mistura de asfalto molhado, árvores úmidas e uma lanchonete barata perto da rodoviária. Só que naquela época eu via a cidade de baixo, do nível da mochila que puxava meus ombros para o chão e agora da janela de um sedã alugado. Naquela época eu tinha alguns trocados no bolso e medo. Agora, um cartão de crédito com um limite que meus pais nem sonhavam e uma rota clara no navegador. O hospital quase não mudou. A mesma placa desbotada, as mesmas lâmpadas redondas acima da entrada, que piscam eternamente. Ainda me lembro de quando me sentava aqui no corredor, à espera que a minha mãe me convencesse a entrar no consultório do ginecologista. Na altura, fugi. Agora entro sozinha. As paredes estão pintadas de um desagradável bege esverdeado, que provavelmente alguém achou calmante. Na recepção está sentada uma mulher com um crachá com o nome. Ela é educada, mas cansada. Eu digo o nome do meu pai, o meu? Sim, sou a mesma filha que não aparecia aqui há 11 anos, mas isso não interessa a ninguém. Sou conduzida a um pequeno corredor em frente à unidade de terapia intensiva. Wade levanta-se de uma cadeira de plástico quando me vê. Ele cresceu, ficou mais largo de ombros, mas nos olhos continua sendo o mesmo rapaz que ficava atrás de mim quando meu pai gritava por causa de um vaso quebrado. Olá, ele diz baixinho. Olá, respondo. Abraçamo-nos de forma um pouco desajeitada, não como parentes próximos, mas também não como estranhos. Após alguns segundos, afasto-me. Ele está aí? Pergunto apontando para a porta. Sim, responde Wade, passando a mão pelo cabelo. O médico deve estar a chegar. A minha mãe está na sala de espera. Diz que não quer ficar no caminho. Parece que ela está a preparar-se para entrar em cena. A porta se abre e um homem de bata branca com um tablet na mão se aproxima de nós. No crachá está escrito Dr. Grayson. O rosto é típico de um médico, cansado, mas motivado. A senhora é Martha Drake? Ele pergunta. Sim, aceno com a cabeça. Filha. Ele acena em resposta e passa a um tom profissional. O seu pai sofreu um AVC isquêmico extenso, explica ele. Paralisia parcial do lado direito, distúrbios da fala. No momento, ele está estável, mas em zona de risco. Recomendamos uma cirurgia urgente, trombectomia, além de tratamento e reabilitação posteriores. Ouço fazendo anotações mentais, como se fosse uma tarefa técnica. Trombectomia. Quantas horas, quais os riscos, qual o prognóstico? Quais são as hipóteses se fizermos a cirurgia?
Pergunto. Não damos garantias, responde ele com honestidade. Mas a probabilidade de preservar as funções e evitar uma incapacidade grave é significativamente maior. Quanto mais cedo, melhor. O ideal é nas próximas horas. E se não for feito? Pergunto. Se nos limitarmos à terapia de suporte? Ele faz uma pausa. Também há hipóteses, mas as consequências podem ser muito mais graves. Perda da capacidade de falar, de se mover sozinho, necessidade de cuidados constantes. Dinheiro? Pergunto, sem rodeios. Por um momento, vejo nos seus olhos a mesma expressão que vejo no rosto dos clientes, quando eles trazem à conversa o orçamento. O seguro cobre a parte básica, diz o médico. Mas o procedimento em si e a reabilitação posterior estão fora do âmbito da cobertura. Fizemos uma estimativa. Ele mostra-me o número no ecrã do tablet. Eu dou uma olhada rápida. É muito para os meus pais. Para mim, é uma quantia que vai afetar as minhas economias, mas não vai arruinar a minha vida. É mais ou menos como um mês ruim num projeto. Já discutiu isso com a minha mãe? Pergunto. Discutimos. Ele suspira. Ela está muito preocupada, mas em termos financeiros não há muitas opções. Ela disse que tem uma filha que ganha bem na cidade com computadores. Ele pediu para saber quais são as opções. Ótimo. Posso até imaginar como ela formulou isso. Tudo bem, digo. Quero ver meu pai. Depois darei uma resposta definitiva. O médico acena com a cabeça e aponta para essa porta. Um de cada vez, não demorem. Avisa. Ele está consciente, mas se cansa facilmente. Entro no quarto. O cheiro de antisséptico e medicamentos invade o nariz. A maior parte do quarto está ocupada por aparelhos, monitores, soro, alguns tubos de plástico. Na cama está uma pessoa que, a princípio, não reconheço como meu pai. Ele parece menor, como se alguém o tivesse comprimido por todos os lados, até restar apenas uma casca enrugada. A mão direita está imóvel. A esquerda move-se lentamente quando ele tenta ajeitar o cobertor. Os seus olhos ficam vazios por um instante, como os de alguém que acordou num lugar diferente daquele em que adormeceu. Então ele me vê, e algo se acerta nesse olhar. Como se um mecanismo antigo que estava emperrado de repente se lembrasse de como funcionar. Mar. Os lábios se contraem, as palavras saem com dificuldade. Marta. Eu me aproximo, mas mantenho distância. Entre nós há uma mesa com luvas descartáveis e um termômetro. Ele tenta levantar a mão direita, mas ela permanece rígida. Não precisa, digo. Fique deitado. Ele sorri com um sorriso torto e distorcido. Parece doloroso? Você... Ele tenta. Veio... Sim, respondo calmamente. Eu vim. Ficamos em silêncio. Nos seus olhos vejo uma mistura de alívio e medo. Nos meus, provavelmente, não há nada de especial. Ao longo de anos de treino, aprendi a manter a expressão facial, assim como o tom de voz quando um cliente faz alterações à noite. Ele engasga-se. Não, tinha o direito. Nem preciso de terminar a frase. Já a ouvi 1000 vezes na minha cabeça, só que com formulações diferentes. Não tinha o direito de expulsar. Não tinha o direito de escolher por ti. Talvez ele dissesse outra coisa. Talvez culparia as circunstâncias, a mãe, a religião, qualquer coisa. Concentre-se na operação, digo calmamente. O resto não é algo com que deva se preocupar agora. O seu olhar fica confuso por um instante. Então, ele acena da melhor maneira possível. Apenas o queixo se move um pouco. Está bem, sussurra ele. Fico ali mais alguns minutos, ouvindo o monitor cardíaco a piar. Não passa pela minha cabeça nenhum monólogo dramático. Só há uma fria constatação. É preciso operar. As emoções, se é que existem, estão algures debaixo de uma espessa camada de pragmatismo. Quando saio para o corredor, quase esbarro na mãe na porta. Ela parece como se tivessem tirado todas as cores dela e deixado apenas cinza. O cabelo, outrora tingido de ruivo, cresceu, com raízes grisalhas. A pele está enrugada, as roupas caem largas, mas a postura continua a mesma, tensa e ereta, o hábito de manter as costas direitas mesmo quando o mundo desaba. Diz ela.
Mãe, então você conseguiu encontrar o caminho até aqui. O navegador funciona perfeitamente, respondo. Annette, bom dia. Ficamos algumas segundas uma em frente à outra. Wade olha nervosamente para nós, como um cão com medo de que os pratos vão voar. O médico disse que precisava de falar contigo. A mãe limpa a garganta como se estivesse a mudar de papel. Sobre a operação. Sobre o dinheiro. Já conversamos, digo. A operação vai acontecer. Eu pagarei tudo o que for necessário. O rosto dela se contrai. Primeiro, seus olhos brilham com desconfiança, depois com alívio, depois com algo parecido com mágoa misturada com humilhação. Assim, sem mais nem menos? Ela pergunta. Sem nem mesmo consultar? Consultar quem? Eu pergunto. Vocês? Ela aperta os lábios. Não somos estranhos para ti, diz ela. Seja como for, somos os teus pais. É um facto, concordo. Mas nada mais do que isso. É mais fácil para mim falar com ela quando mantenho este estilo seco. As emoções sempre foram uma arma para ela. Para mim, são apenas ruído. Vou ao administrador, vou tratar do pagamento. Acrescento. E vocês podem rezar ou fazer o que fazem nessas situações. Um sorriso surge no canto da boca. Wade esconde-o atrás de uma tosse. No gabinete do departamento financeiro, mostram-me as contas e explicam-me as condições. Eu examino atentamente os documentos, faço algumas perguntas esclarecedoras, como se estivesse a ler um contrato. Em seguida, pego o cartão e assino os papéis. O valor total? Repete a mulher atrás da mesa, sem esconder a surpresa. O valor total, confirmo. Por favor, envie-me um relatório detalhado por e-mail para a minha contabilidade. Ela acena com a cabeça, faz anotações. Deixo-lhe o meu endereço corporativo. Tudo isso parece uma transação normal, só que em vez de um servidor, um organismo vivo. Quando volto para o corredor, a mãe está sentada numa cadeira, segurando um copo plástico com água, que parece não ter começado a beber. Wade está ao lado, encostado com o ombro na parede. Está tudo pronto, digo. Ela olha para mim, procurando palavras. Nem perguntaste se podemos dar alguma coisa. Nós também temos alguma coisa. Não fiz isso por vocês, respondo. Fiz isso porque é mais fácil. Para todos. Ela estremece com a expressão por vocês, mas engoliu o comentário. Obrigada, diz ela finalmente. As palavras saem-lhe com dificuldade, como outrora a frase eu estava errada. Sim, aceno com a cabeça. Deus dá uma segunda oportunidade, acrescenta ela, mudando subitamente para o tom das pregações dominicais. Talvez seja um sinal. O teu pai, ele mudou. Ele percebeu muitas coisas. Todos nós, eu também. Rezei todos os dias para que tu... Eu entendo, interrompo. Tu e ele têm a vossa religião. Eu tenho a minha contabilidade. Wade abafa o riso, transformando-o em tosse. A mãe lança-lhe um olhar zangado. Depois volta-se novamente para mim. Você que... Nós nem sequer vimos os teus netos, diz ela. Tu tiraste-os de nós como castigo. E Deus não gosta quando... os meus filhos não são um castigo, digo eu. Eles são a minha família. E eles não tiraram nada de ninguém. Mas nós somos os avós deles. Ela não desiste. Se tivesses nos ouvido naquela época, tudo teria sido diferente. Tu já terias uma vida normal em vez disso. Fuga, vergonha. Olho para ela e penso se ela tem ideia de como é a minha vida agora. Uma casa, um emprego estável, 3 filhos que sabem o que é segurança, mas não sabem o que é se tivesses nos ouvido naquela época. Tenho uma vida normal, digo calmamente. Só que sem o bônus da aprovação de vocês. Não fale assim, ela sussurra ofendida. Sou sua mãe. Isso não é um argumento, respondo. É um facto biológico. Wade intervém antes que ela comece a chorar, embora eu não tenha a certeza de que ela realmente choraria. Então, pergunta a minha mãe, você simplesmente vai embora depois de tudo isso? Nós ficamos doentes, envelhecemos e você fica aqui tão fria, como se não te importasses. Não posso controlar a vossa idade, digo. Só posso controlar as minhas reações.
Ah, Deus deu-te a oportunidade de voltar para a minha família. Ela levanta o queixo. Por causa da doença do teu pai. Deus que se ocupe da sua produção, respondo. Eu vou ocupar-me da minha. Wade lança-me um olhar cansado, mas agradecido. Provavelmente há muito que ele queria dizer-lhe algo semelhante, mas não se atrevia. Eu vou ficar aqui, diz ele, até o levarem para a boa sala de operações. Está bem, aceno com a cabeça. Mantém-me informada, sem efeitos dramáticos adicionais. Ah, prometo, responde ele. Saio do hospital. Já está a escurecer lá fora, e o vento frio traz consigo um cheiro de umidade. As luzes se desfazem no ar úmido. Sento-me ao volante do carro alugado e coloco o telemóvel no painel. O ecrã pisca com novas mensagens de números desconhecidos, provavelmente da minha mãe. Abro imediatamente as configurações e coloco todos os números de Springfield no modo silencioso. Se for algo realmente importante, o Wade vai escrever. Os meus dedos encontram automaticamente o contacto certo. Ellie. Ele atende quase imediatamente. E então? Pergunta ele. Já saiu do hospital? Sim, respondo. Paguei tudo o que era necessário. A operação será hoje. Eu ouvi. Amanhã de manhã volto para casa. Como você está? Ele pergunta. Olho para a fachada do hospital através do para-brisa, para as janelas, atrás das quais alguém luta pela vida, alguém pela família, alguém por papéis familiares. Calma, respondo. Acho que acabei de saldar uma dívida muito antiga, mas ainda não tenho a certeza a quem. O regresso a Portland foi tão mundano que até me pareceu um pouco ofensivo para todo o drama que as pessoas tanto gostam. O avião aterrou quase a horas. A bagagem demorou mais tempo a ser entregue do que a minha conversa com o meu pai no quarto do hospital. No átrio das chegadas, as crianças penduravam-se no Ilaiev como um cacho de uvas e depois agarraram-se todas a mim. Mamãe! A Liana foi a primeira a chegar, colidindo com a minha barriga de tal forma que mal consegui manter o equilíbrio. Você voltou? Eu avisei. Eli piscou. Eles treinaram com almofadas. O pequeno Jordan se agarrou à minha perna e a Vi se agarrou ao meu braço. Ninguém perguntou como estava o avô. Para eles, isso ainda era uma palavra abstrata, algo que viam nos livros escolares. E eu não tinha pressa em transformá-la em algo concreto. Na manhã seguinte, eu estava sentada no escritório, olhando para a paisagem familiar. Espaço aberto, monitores, quadros brancos, com esquemas incompletos, setas meio apagadas. Na minha mesa, 2 monitores, um caderno com tarefas, uma caneca com o logótipo da empresa, onde antes havia um slogan e agora mal se veem as letras. Nos ouvidos, as vozes da equipa. Então, Ruth, a nossa líder de equipa, estava em frente ao quadro com um marcador na mão. Temos uma semana para fazer esta beleza funcionar. O cliente decidiu que quer um algoritmo mais flexível para distribuir os produtos nas prateleiras. Mais flexível significa que temos de reescrever metade dos serviços. Marta, você fica responsável pelo novo módulo de otimização. E eu a pensar que mais flexível significava mudar um botão na interface, murmurou um dos mais jovens. Bem-vindo à realidade, respondi. Aqui, flexibilidade significa refazer tudo do zero. As pessoas riram. Ruth acenou com a cabeça, desenhando retângulos e setas. Eu rapidamente dei uma olhada na lista de tarefas para o sprint. Lançar um novo serviço, integrar com o software de armazenamento existente do cliente, configurar o ambiente de teste. O meu cérebro alegremente se agarrou a esses detalhes, como algo que pode ser controlado. Após a reunião, sentei-me em frente ao meu monitor. O código é a forma mais honesta de comunicação que conheço. Ou funciona ou não funciona. Não há manipulações. Se tivesses ouvido, e Deus nos deu uma oportunidade. Há apenas sintaxe e lógica. O primeiro dia passou no modo tudo está a arder, mas nós sorrimos. Chamadas com um cliente que queria o resultado ontem, perguntas de um júnior que se esqueceu de verificar os casos extremos, uma reunião rápida com o DevOps, que resmungava que, novamente, queríamos o impossível. Tudo isso era um barulho familiar.
Ao mesmo tempo, o telemóvel vibrava silenciosamente no bolso. Várias vezes, novas mensagens do Wade brilhavam silenciosamente. Eu abria-as nos intervalos, pequenas atualizações sobre o meu pai. A operação foi realizada. O médico diz que, por enquanto, está estável. O pai perguntou se já estavas em casa. A mãe disse que está a rezar por ti. Eu respondia da mesma forma breve. Ótimo. Fico feliz que tudo tenha corrido bem. Melhorem. À noite, em casa, a vida voltou ao normal. Antes de dormir, as crianças fizeram um concerto. Liana leu um poema que lhe pediram na escola. Avi mostrou que sabia ficar em pé numa perna só sem cair. Jordan simplesmente correu em círculos à volta do sofá, enquanto eu e Eli o observávamos. Mãe, quando teremos outro filho? Perguntou Avi, do nada, enquanto eu trançava o cabelo dela. Para ser sincera, somos 3. Que sejam 4. Não é como biscoitos, que basta adicionar mais um, resmungou Eli da cozinha. É preciso um plano. Vamos conversar sobre isso depois que eu terminar este projeto, respondi sorrindo. E depois que alguém aprender a guardar as próprias coisas no armário. Isso é discriminação, fingiu ficar ofendida Liana. Você está misturando tarefas diferentes. É assim que a vida funciona, respondi. Acostuma-te. Quando as crianças finalmente adormeceram, eu e o Eli caímos no sofá. Contei-lhe resumidamente sobre o meu primeiro dia no escritório, sobre a reação do cliente, sobre como o nosso analista confundiu novamente as unidades de medida e quase estragou o teste. Parece um dia normal de trabalho, resumiu o Eli. Sem acidentes vasculares cerebrais nem dramas. É por isso que adoro o meu trabalho, respondi. O telemóvel piscou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido de Springfield. Abria sem esperar grandes surpresas. Como era de se esperar, era uma mensagem de voz da minha mãe. Não a ouvi imediatamente. Apenas a selecionei e guardei na pasta ouvir quando estiver com vontade. Isso não aconteceu naquela noite nem na manhã seguinte. No segundo dia, a avalanche começou a sério. Enquanto eu lidava com o comportamento estranho do serviço no ambiente de teste, a tela do telefone ficou coberta de ícones de mensagens de voz perdidas. Wade escreveu: A minha mãe diz que, por alguma razão, não lhe respondes. Ela acha que estás zangada conosco. Eu disse que provavelmente estás ocupada. O meu pai já está num quarto normal. Ele quer ligar-te, mas ainda tem dificuldade em falar. Eu respondi: Estou realmente ocupada. Diga que estou feliz que ele esteja melhor. Desta vez, Wade não acrescentou mais nada. Enquanto isso, no trabalho, um microcaos estava a se formar. Um cliente decidiu de repente que precisava não apenas otimizar a distribuição de mercadorias, mas também uma pequena análise para prever a procura. É claro que ninguém estava disposto a pagar por isso separadamente. Eles acham que basta apertar o botão adicionar a magia da inteligência artificial e pronto, comentou Ruth, sentada na ponta da minha mesa. Talvez devêssemos adicionar esse botão à interface? Deixa-os clicar para se tranquilizarem. Podemos chamá-lo de Deus dá uma segunda chance. Deixei escapar. Ruth ergueu uma sobrancelha. Que nome interessante para uma função, disse ela. Uma nova piada interna? Uma velha piada externa, respondi. Não quer saber os detalhes. Ela esperou um pouco, mas não insistiu com perguntas. É isso que eu gosto nas pessoas adultas. À noite, quando voltei para casa, encontrei uma caixa na varanda. Não era muito grande, mas também não era possível não notar. Havia um autocolante com um endereço, uma caligrafia familiar. Peguei-a e senti a pele do rosto esticar um pouco, como se estivesse novamente diante daquele mesmo limiar, só que agora do outro lado. Mãe, o que é isso? Jordan apareceu instantaneamente ao meu lado, como um pequeno predador farejando a caixa. É um pacote, respondi. De trabalho. Posso ver? A Vi também correu com os olhos brilhantes. Depois, disse eu. Primeiro para dentro. E lavem as mãos. Levei a caixa para essa cozinha e coloquei-a sobre a mesa. Em cima havia um envelope. Marta e família.
escrito de forma nervosa, mas cuidadosa. Cortei a borda com uma faca e tirei a carta. O papel era barato, o cheiro familiar, o mesmo cheiro a sabão, um pouco mofado que as nossas cortinas tinham quando éramos crianças. Querida Marta, escreveu a minha mãe. Agradeço a Deus todos os dias por teres concordado em nos ajudar e teres salvado o teu pai. Sempre soube que não eras má, apenas se desviou do caminho. Lamento muito tudo o que aconteceu entre nós e rezo para que possamos recomeçar. Sonhava tanto em poder, pelo menos uma vez, segurar nos braços aquele bebé que nos tiraste, e agora descobrimos que temos 3 netos que nunca vimos. Escolhi algumas coisas para eles. Espero que gostem. Deus dá uma segunda oportunidade. Com amor, a vossa mãe. Terminei de ler e guardei a carta. Depois abri a caixa. Dentro havia várias camisolas infantis claramente feitas à mão, não muito uniformes, mas cuidadosas, alguns livros com capas grossas e ilustrações baratas, alguns brinquedos pequenos e macios. Tudo isso poderia parecer comovente se não fosse por um detalhe, aquele bebé que tirou de nós naquela altura. Fechei a caixa sem chamar as crianças. Peguei num marcador e escrevi na lateral: Springfield. Não abrir. Depois, levei-a para a arrecadação e coloquei-a na prateleira de cima, onde as crianças não chegavam. O telemóvel no bolso vibrou. Mensagem do Wade. A mãe disse que enviou um pacote para vocês. Ela está muito preocupada se vão gostar. Respondi. Diga à mãe que recebi os presentes. Não vamos usá-los. Não houve resposta por várias horas. Então, recebi uma nova mensagem. Ela está a chorar. Diz que tu estás a rejeitá-la novamente. Eu não sei o que dizer a ela. Digitei. Diga a verdade, que isso é consequência das ações dela. E acrescente, por favor, que ela não nos envie mais nada sem avisar. Depois do jantar, trabalhei um pouco mais no meu portátil na cozinha, enquanto as crianças desenhavam à mesa. Eli estava a consertar algo no armário. A porta estava emperrada. É algo sério? Perguntou ele quando me viu a fechar o chat com o Wade. A minha mãe enviou um pacote e uma carta, respondi, com palavras sobre como ela sonhava em ter aquele bebê que tu tiraste de nós. Coloquei a caixa no armário. Lógico, disse ele. O que tu queres? Que eles aprendam a viver com o facto de que nem tudo pode ser desfeito, respondi. E que o acesso às crianças não é um bônus pelo pagamento da operação. No dia seguinte, durante o almoço no escritório, acabei por partilhar parte dessa história com a Ruth. Estávamos sentadas na pequena cozinha da empresa, a comer algo rápido. Ela a sua caçarola, eu uma salada que tinha comprado no caminho. Então, você pagou a cirurgia dele, disse ela, e eles interpretaram isso como uma porta aberta? Eles sempre fizeram isso, respondi. Se você dá um passo em direção a eles, isso significa que você é deles para sempre, que agora você tem que obedecer. Ruth girou o garfo entre os dedos. Tu entendes, disse ela, que para eles a tua transferência de dinheiro não é apenas uma solução técnica. Para eles é um sinal de que tu voltaste. E tu, na verdade, apenas saíste para o corredor para entregar o cheque e já estás voltando para o teu apartamento. Exatamente, concordo. Só que eles veem a porta aberta e eu vejo uma porta com um longo corredor, no final do qual há uma catraca. Eu passei por algo semelhante, disse Ruth, quando, após anos de silêncio, ajudei a minha mãe com uma operação no joelho. Ela também pensou que agora eu iria com ela ao mercado todos os domingos. Não. E como está? Pergunto. Viva. Ela encolhe os ombros. Ofendida, mas viva. Nós nos vemos 2 vezes por ano. Não acredito na obrigação de amar as pessoas só porque elas nos deram à luz. Então estamos na mesma seita, digo. Ela sorri. Os dias se fundem em um ritmo. Manhã, escola, jardim de infância, escritório. Dia, código, reuniões, tarefas técnicas. Noite, crianças, lição de casa, brinquedos espalhados pelo chão, conversas tranquilas com Eli.
Em algum lugar entre isso, mensagens secas de Wade sobre o estado do pai e longas mensagens de voz da mãe, que eu não ouço. A certa altura, ela muda de tática e envia uma mensagem. Não podes guardar rancor para sempre. Deus não aprova isso. Todos nós cometemos erros. Tu também. Mas não queres que os teus filhos cresçam sem avós, pois não? Olho para essa mensagem e penso que os meus filhos não estão a crescer sem avós. Eles têm os pais do Eli, pessoas normais e tranquilas que vêm nos visitar, trazem bolos, jogam jogos de tabuleiro com eles e nunca me disseram que eu sou uma vergonha para o filho deles. Eu digito: os meus filhos não estão sem avós, só não são os seus. Melhore. A certa altura, um número desconhecido de Springfield toca. Atendo, pensando que é o Wade novamente, mas ouço uma voz pesada, um pouco rouca. Mar, pai. Fico em silêncio por alguns segundos, dando tempo a mim mesma. Então digo: estou a ouvir. Eu quero dizer. Ele está claramente a preparar um longo discurso, mas o corpo o sabota. Diga. Obrigado. Não precisa, digo. Cuida-se. Isso é mais importante. Não. Tinha direito. Ele deixa escapar. Voltaremos a isso, se fizer sentido, respondo. Não estás numa entrevista. Estás a recuperar de uma operação. Continua a viver. Isso é suficiente. Ele respira no telefone por mais alguns segundos, depois diz: eu quero ver se tu... Veremos, respondo e desligo o telefone. Não sinto alívio, nem sinto peso. É como se alguém tivesse acrescentado mais uma linha ao longo registro das minhas interações com ele. Depois de algumas semanas, quase me acostumo com o novo cenário. De vez em quando, aparecem tentativas no meu telefone de invadir a minha vida com palavras como família, Deus, avós. Eu as filtro como spam. Wade escreve com menos frequência, mas com essência, e eu aprecio isso. Uma noite, quando vou buscar a Liana à escola, o dia parece igual a todos os outros. Ela sai a correr pela porta da escola, acena com a mão, a mochila salta nas suas costas. Mãe, ela grita. And temos a tarefa de fazer um projeto sobre as profissões dos nossos pais. Posso contar o que você faz? Eu não faço robôs, digo sorrindo. Eu escrevo instruções para eles, para que não quebrem. Isso é ainda mais legal. Ela se entusiasma. Vamos para o estacionamento. O sol já está baixo, projetando longas sombras dos carros. Abro o carro, Liana pula no banco da frente porque gosta de ver como tudo funciona. E é nesse momento que vejo alguém parado um pouco à parte, apoiado em uma bengala. A princípio, vejo apenas uma silhueta. Um homem com um casaco simples, calças de ganga, o rosto um pouco inchado, a bochecha de um lado parecendo se mover mais lentamente do que a do outro. Então, ele dá um passo à frente. A luz incide sobre o seu rosto e eu não consigo mais fingir que não o reconheço. É o meu pai, de pé, pálido, abatido, com uma bengala na mão, mas não na cama, não com um soro. Aqui, em frente à escola da minha filha. Na Marta, diz ele, e desta vez as palavras soam mais claras. Por favor, deixa-me, pelo menos ver os meus netos de perto. O meu pai está parado no estacionamento como se tivesse chegado ali por acaso. Mas não há acaso na sua postura. Ele se apoia na bengala, transfere levemente o peso de um pé para o outro, os olhos fixos em mim, como se eu fosse o único apoio familiar. Marta, repete ele. Por favor. Entretanto, Liana já está meio dentro do carro, mas ao ouvir uma voz desconhecida, volta-se para trás. Mãe, quem é esse? Sinto bem como uma velha memória se agita dentro de mim. 16 anos, portas a bater. Vais implorar. Mas agora, entre aquele momento e este, estão 3 filhos, um monte de código, anos de trabalho e a minha própria coluna. Dou um passo em direção a ele, de modo a ficar entre ele e a porta do carro. É o meu pai, digo. O teu avô. A palavra avô
sai com uma facilidade inesperada. Provavelmente porque não lhe atribuo o que ele gostaria, mas o que eu decidi. Uau, sussurra Liana. Olá. Ele sorri com um sorriso torto, ligeiramente desviado. O AVC deixou a sua marca no seu rosto, mas os olhos estão normais, vivos, não vazios como na enfermaria. Olá, diz ele. És Liana? Sim. Ela acena com a cabeça, orgulhosa, como se tivesse passado num exame. Não o deixo aproximar-se. Entre nós há 1 metro, 2, um espaço que agora parece mais importante do que qualquer abraço. Como nos encontraste aqui? Pergunto calmamente, sem ameaças, sem acusações. Apenas constato o facto. Ele desvia o olhar. Oh, Wade, disse, confessa. Pedi. Eu queria... Virgin? Não. Ir para a sepultura sem saber... Tu não estás na sepultura, digo. Estás no estacionamento da escola. É um passo na direção certa. Ele ri, quase zombando. Posso chegar mais perto? Pergunta, apontando para o carro. Eu não vou dizer nada. Só vou dar uma olhada. Olho para o rosto dele. Depois para a Liana. Ela olha para mim, depois para ele, com os olhos arregalados. Ela é adulta o suficiente para se lembrar deste momento, e pequena o suficiente para não sobrecarregá-lo com todos os 11 anos da minha história. Pode se aproximar 1 metro, digo. Não mais do que isso. Ele dá um passo cauteloso à frente. A bengala bate no asfalto. Ele para quando a distância entre nós diminui exatamente o quanto eu permito. Liana se aproxima da porta, segurando-se na borda. Tu és muito parecida com a tua mãe, diz o meu pai. Mas os olhos não são dela. Ainda bem que pelo menos algo deu certo, respondo. Eu ainda tenho um irmão e uma irmã, informa Liana como um facto. E um gato, mas o gato está na clínica. Ele está gordo. Uau, diz o meu pai novamente. Eu fico feliz por vocês. Sinto que ele procura as palavras, mas não as encontra. Talvez pela primeira vez na vida ele realmente não as tenha. E isso por alguma razão me acalma. Está na hora de irmos, digo. E ainda temos música e matemática hoje. Eu não queria assustar, diz ele. Eu simplesmente não sabia como fazer de outra forma. Da próxima vez falaremos de outra forma, respondo. Se ele vier, nossos olhares se cruzam. No dele há um pedido, culpa, algo mais. No meu, apenas um limite. Até mais, digo. Combinamos um encontro separadamente, sem emboscadas perto da escola. Ele acena com a cabeça. Afasta-se, apoiando-se na bengala. Liana entra no carro, eu contorno o carro e também me sento ao volante. Não espelho o retrovisor. Vejo-o parado no mesmo lugar por mais alguns segundos, depois caminhando lentamente até o ponto de ônibus. No caminho para casa, Liana, é claro, pergunta. É mesmo o teu pai? Sim, respondo. Não nos víamos há muito tempo. Vocês brigaram? Ela precisa de uma explicação simples. Digamos assim, ele fez uma escolha que eu não consegui aceitar, respondo. E então eu fiz a minha. E tu está zangada com ele? Ela não desiste. Eu me lembro dele, digo. Isso é mais importante. Em casa, conseguimos arrumar as sacolas, verificar os deveres de casa, colocar um desenho animado para o pequeno assistir e só então sentar com ele na cozinha com um caderno, no qual anoto não apenas tarefas de trabalho, mas também tarefas humanas. Então, começo eu, os encontros casuais perto da escola não foram acidentais. Eu achava que sim, diz Eli. Ele descobriu onde ela estuda? Através do Wade, respondo. Wade, é claro. Apenas disse, sem esperar que o pai fosse por conta própria. Eu também pensava assim antes, agora sei melhor. Ele acena com a cabeça, os lábios formando uma linha fina. Ele não gosta quando alguém mexe com as crianças sem aviso prévio. E eu adoro isso nele. Quer que eu fale com o Wade? Ele se oferece? Expliquei de forma humana que não se faz isso. Não, respondo. O Wade vai ouvir o que tenho a dizer. Mas quero falar com os pais dos dois ao mesmo tempo. Mas não no hospital nem perto da escola.
em território neutro. Um restaurante familiar? Ele pergunta. Onde há menu, garçom e conta? Ah, exatamente, concordo. Ah, onde qualquer cena pode ser cortada com a frase vamos pagar e sair. Escrevo para o Wade. Diga aos pais que quero encontrá-los. Amanhã, às 7 da noite, no restaurante familiar perto da antiga estação rodoviária. Só os dois. As crianças não virão. Ele responde quase imediatamente. Tudo bem. A minha mãe diz que é uma ótima ideia. Ela está muito feliz. Que ela não se alegre antes da hora, penso. Mas isso não entra no que escrevo. Na noite seguinte, eu e o Eli entramos no mesmo restaurante onde eu trabalhava como empregada de mesa aos 18 anos. O cheiro de gordura e carne frita não mudou. As toalhas estão um pouco mais novas, mas as lâmpadas não. Os pais já estão sentados à mesa perto da janela. A mãe está vestida com a sua blusa festiva, que antes era branca, mas agora está um pouco desbotada. O pai está com uma camisa clara, o que o deixa ainda mais pálido. A bengala está encostada à cadeira. Oh! A mãe levanta-se, dá um passo em minha direção como se quisesse me abraçar, mas eu a detenho com uma leve inclinação da cabeça e um gesto da mão. Boa noite, digo. Boa noite. O pai acena com a cabeça. Millie. Eles já o tinham visto no casamento há muitos anos. Na altura, eles foram porque era preciso. Sentaram-se numa perna só e foram-se embora, deixando para trás um ar frio e seco, como o ar-condicionado. Agora tudo é diferente. Sentamo-nos. Escolhi propositadamente uma mesa onde nos sentíssemos confortáveis, mas não demasiado à vontade, para não criar a sensação de círculo familiar. Antes de mais nada, o pai inclina-se para a frente. Eu quero agradecer pela operação. Se não fosse por ti... se não fosse por mim, tu estarias em outra situação. Digo. E sem detalhes. Vamos ao que interessa. Ele sorri brevemente. Depois, o seu rosto fica sério. O que fizemos naquela altura, diz ele lentamente, mas com bastante clareza, não tem justificação. Eu posso passar horas a falar sobre medo, pânico, reputação, mas isso não muda o facto. Expulsamos de casa a nossa filha grávida de 16 anos. Nós rejeitamos o nosso neto. Ele olha para o Eli por um momento. Netos. Foi cruel. Foi errado. A mãe franze a testa, mas fica em silêncio. Provavelmente eles ensaiaram esse discurso. Não estou a pedir que você esqueça. Ele continua. Não estou a pedir que nos ame como antes. Peço apenas uma oportunidade. Pequena, ser de alguma forma parte da sua vida. Um pouco. Se isso for possível. Olho para ele e penso que, há 15 anos, essas palavras poderiam ter me destruído. Agora não. Elas soam honestas, mas não salvadoras. A mãe não aguenta. E eu peço mais, diz ela. Peço que finalmente compreendas que naquela época só queríamos o melhor para ti. Estávamos assustados. Pensávamos no que as pessoas diriam no teu futuro. E agora Deus nos castigou. A doença do teu pai, anos sem ti, sem netos. Mas ele também nos deu uma chance de consertar tudo. Podemos começar de novo. Todos nós estávamos errados. E tu também. Cindy, diz o pai baixinho. Não, eu vou dizer. Ela enxugou uma lágrima que parecia suspeitamente nítida, como num anúncio publicitário. Marta, tu também nos magoaste naquela altura. Tu foste embora sem sequer tentar nos compreender. Tu tiraste-nos a nossa filha. E agora tens 3, e nem sabemos os nomes deles. Isso também não é justo. Vira um pouco a cabeça para olhar para o Eli. Ele está sentado direito, com as mãos sobre a mesa, os dedos entrelaçados. Calmo. Isso é bom. Tudo bem, digo. Vamos definir os limites. Vocês querem começar do zero. Eu não. A mãe fica paralisada, como se tivesse levado um soco. Por quê? Sussurra ela. Quanto tempo se pode guardar rancor? Não é rancor, respondo. São memórias e limites. Falo devagar, para que cada palavra seja bem assimilada. Expulsou uma rapariga grávida de 16 anos de casa, digo. Disse-me que eu era uma vergonha. Exigiu um aborto, chamou ao meu filho um erro. Contava que eu voltasse destroçada sem ela.
Não voltei. Eu dei à luz. Eu e o Eli construímos uma vida do zero, onde ninguém abandona os filhos quando eles estão com medo. Aceno para o Eli. Ele continua. Vivíamos num quarto com o telhado a pingar, diz ele calmamente. Eu carregava caixas no armazém até as costas doerem. Marta passava as noites a escrever código num laptop velho que superaquecida como um forno. Quando ficávamos sem dinheiro, vendíamos coisas. Quando a criança ficava doente, ficávamos horas na fila da clínica. Os meus pais ajudavam como podiam, davam-nos dinheiro, levavam os miúdos para a casa deles. Vocês não perguntavam se estávamos a passar por dificuldades. Achavam que nós próprios tínhamos escolhido esse caminho. O pai baixa os olhos. A minha mãe aperta o guardanapo com tanta força que ele se rasga. E agora, continuo eu, quando vocês veem que não apenas sobrevivemos, mas vivemos normalmente, querem entrar na casa pronta pela porta dos fundos, segurando nas mãos a palavra Deus como um passe. Querem abraçar os netos que outrora não queriam deixar entrar neste mundo e fingir que eles sempre foram desejados. Não, nós não sabíamos que seria assim, sussurra a mãe. Tínhamos medo. Ter medo é normal, digo. Vocês tinham o direito de ter medo. Vocês não tinham o direito de me expulsar e ao meu filho. São coisas diferentes. Ela chora sem fingimento. O pai olha para mim por um longo tempo. O que você quer? Ele finalmente pergunta. Quais são as condições? As condições são simples, respondo. Anzukainte, se vocês querem estar presentes de alguma forma na vida dos meus filhos, vamos jogar pelas minhas regras. Eu conto nos dedos. Primeiro, nada de ligações diretas, mensagens ou cartas para as crianças. Nada de presentes diretos. Tudo tem que passar por mim. Eu decido o que eles vão ver e o que não vão ver. Mas isso é... Começa a mãe. Segundo, interrompo. Podemos nos encontrar algumas vezes por ano. Em locais neutros. Café, parque, nossa casa, se eu decidir assim. Nada de visitas repentinas, emboscadas perto da escola, aparições nos clubes. O pai acena com a cabeça. A mãe fica em silêncio. Terceiro, na presença das crianças, vocês não têm o direito de falar sobre os erros antigos da mãe, a punição de Deus. Se tivesses nos ouvido. Nada de tentativas de reescrever a história. Se quiserem contar-lhes algo sobre vocês, falem sobre vocês, não sobre mim. Faço uma pausa. Quarto, um deslize e o contato é interrompido. Completamente. Sem segunda chance. Isso é cruel, diz a mãe. São instruções de segurança, diz Eli. Não permitimos que pessoas que já incendiaram a casa andem com fósforos pela sala. O pai sorri baixinho, mas claramente, como se reconhecesse a pertinência da comparação. Eu concordo, diz ele. Isso é justo. A mãe volta-se para ele. Como você pode simplesmente... Ela começa, mas ele levanta a mão, a que obedece. Cindy, chega, diz ele. A voz dele não se eleva, mas há algo nela que eu nunca ouvi antes. Ela tem o direito às suas regras. Nós perdemos a chance de ditar. Ela olha para ele, depois para mim. Nos olhos, uma mistura de ofensa, dor, incompreensão. Você ficou tão fria, ela diz finalmente. Você não sente nada. Desvio o olhar para a janela. Lá fora, Springfield à noite, carros, pessoas carregando sacolas de compras. A vida normal. Eu sinto, respondo. Só não por vocês. Pedimos algo formal do menu, apenas para dar a aparência de um jantar em família. A conversa a partir desse momento torna-se mais seca. Elas perguntam sobre o meu trabalho. Eu respondo de forma genérica, sem detalhes técnicos. Perguntam os nomes dos meus filhos, eu digo os nomes, mas não mostro nenhuma fotografia. Em algum momento, entre a sobremesa e a conta, a mãe tenta novamente entrar com a frase: nós queríamos o melhor para ti. Mas eu simplesmente digo: já discutimos o passado, e mudo de assunto. Quando saímos do restaurante, já está escuro lá fora. O vento frio levanta guardanapos leves da lixeira e os espalha pela calçada. Eli e eu caminhamos em silêncio até o carro. Entramos, ligamos o motor
Um momento depois, finalmente respiro fundo. Bem, diz ele, numa escala de respiração de 1 a 10. Onde estás? Em 6, respondo após uma breve pausa. É melhor do que eu esperava. Eles entenderam? Ele pergunta. Intelectualmente? Sim, digo. Emocionalmente? Duvido. Mas isso já é problema deles. Recosto-me no encosto do banco. Olho para as minhas mãos no volante. Se eles ultrapassarem esses limites uma única vez, digo baixinho, não haverá mais encontros. Mesmo que eu fique um pouco triste depois. Ele olha para mim longamente, atentamente. Depois acena com a cabeça. Isso não é crueldade, diz ele. É uma instrução de segurança. Eu mal sorrio. Nesse momento, uma nova mensagem aparece no ecrã do telemóvel. É do Wade. Como foi o encontro? A mãe diz que você impôs um monte de condições, mas que isso ainda pode ser discutido depois. Ela acredita sinceramente nisso. Olho para o texto e sinto algo apertar dentro de mim, não de dor, mas de uma compreensão clara. Esta história ainda não acabou. E a questão agora não é se eles vão tentar ultrapassar os limites, mas em quanto tempo. Passaram-se alguns meses e o novo regime já se tornou parte da rotina. Até criei um calendário separado para mim, não no telemóvel, mas na minha cabeça. Uma vez a cada poucos meses, um encontro com esse lado da família. Como um exame preventivo, desagradável, mas útil, se mantido sob controle. A primeira vez que nos encontramos foi no parque. Um domingo normal, as crianças a correr atrás da bola, a trepar nos escorregas, alguém a comer gelado, que depois terá de ser lavado das camisolas. Escolhi propositadamente um local onde havia muitas pessoas e para onde poderia levar as crianças, caso algo corresse mal. Eu e o Eli sentamo-nos num banco de forma a que houvesse a mesma distância entre nós e os pais, não apenas física. A mãe trouxe um saco, mas não com tesouros de casa, e sim com livros novos, totalmente normais, com capas moles e um pequeno jogo de mesa. Isto, pensamos que eles poderiam gostar, disse ela um pouco insegura. São sobre aventuras. Ela engoliu a palavra moral. Obrigada, respondi. As crianças disseram. Elas ainda não entendiam quem eram essas pessoas, além do rótulo, mais um avô e mais uma avó. Para elas, isso era mais curiosidade do que tensão. O pai brincou desajeitadamente com o Jordan, perguntando se ele já sabia vencer todos nas batalhas de super-heróis. Com Liana, ele falou sobre a escola, escolhendo cuidadosamente as palavras, como se tivesse medo de pisar em uma mina novamente. Ele perguntou várias vezes à Ave se ela gostava de desenhar e até prometeu trazer um dia os lápis velhos que eram da sua juventude. Sinceramente, eu não sabia se devia ter medo desses lápis, mas estava pronta para levá-los, se necessário. A mãe ficou em silêncio por um longo tempo, observando. O seu olhar misturava muitas coisas. Inveja da nossa leveza, culpa, ressentimento por mim, por essa leveza existir sem a sua participação. Por fim, ela não aguentou mais. Sabe, começou ela quando as crianças se afastaram um pouco para ir ao baloiço e o Eli foi com elas. Fico a pensar que se tivesse nos ouvido naquela época, virei a cabeça para ela. Ela sentiu esse movimento como um banho de água fria, mas já era tarde demais. Se eu tivesse ouvido vocês naquela época, disse calmamente, sem baixar a voz, não teríamos 3 filhos vivos aqui agora. Eles simplesmente não existiriam. Portanto, essa conversa não é uma opção. Assunto encerrado. O pai, que nos ouvia de soslaio, estremeceu ligeiramente. A mãe cerrou os lábios como se eu a tivesse agredido. Entretanto, as crianças gritavam algo sobre quem seria o primeiro a descer a colina. O mundo não desabou. Depois disso, a mãe ficou mais cautelosa. Ela parecia ter assumido um novo papel. Avó nos termos do contrato. Sorria, perguntava sobre a escola, a saúde. Se não estavam muito ocupados com os clubes, trazia livros com histórias sem pregação óbvia. A sua mágoa não desapareceu. Apenas se escondeu sob uma camada de polidez.
Eu percebia isso, mas já não me importava muito. Para mim, era mais importante que as crianças não corressem perigo com eles. O pai, por outro lado, parecia uma pessoa com medo de fazer um movimento a mais. Ele ficava mais calado, às vezes fazia piadas simples, quase infantis. Podia ficar a ouvir por muito tempo a Liana a contar sobre o seu projeto escolar e se surpreender sinceramente com o fato de que crianças de 10 anos têm trabalhos de casa mais difíceis do que ele tinha no ensino médio. Ele nunca mencionou o passado, nunca disse, mas tu também. O contraste era especialmente sentido quando íamos visitar os pais de Eli. Lá tudo era diferente. As crianças saltavam do carro antes mesmo de conseguirmos desligar o motor e corriam para o avô e a avó, que já estavam à espera na varanda com um prato de biscoitos ou um bolo fresco. Como estão os nossos gênios? Perguntava o sogro, pegando Jordan nos braços. Vencendo todos de novo? Eles vão superar todos aqui, ria a sogra. Entrem, temos um novo jogo que eu não entendo, mas as crianças adoram. Não houve pausas difíceis. Ninguém tocou no assunto do amadurecimento precoce e da vergonha da família. Quando eu e o Eli lhes contamos sobre os tempos difíceis do passado, eles ficaram chocados e repetiam: "Por que não nos contaram antes?" Nós teríamos ajudado de alguma forma, sem reprovações, sem "a culpa é vossa". Esses dois modelos de avô e avó viviam na minha cabeça lado a lado, como dois cenários diferentes. E esse contraste só tornava as minhas decisões mais claras. O tempo passava. Nós nos reuníamos com os pais no parque ou num café 2 vezes por ano. As crianças se acostumaram com o fato de que existem aqueles avós e estes. Uns vêm com tortas e ficam no fim de semana, outros vêm por 1 hora ao parque e vão para casa porque o pai tem dificuldade em ficar sentado por muito tempo. E isso era normal. A vida raramente oferece simetria. Certa noite, quando as crianças estavam entretidas com um jogo de tabuleiro, discutindo quem tinha ganho honestamente e quem tinha manipulado o dado, o meu telemóvel vibrou no bolso. Era uma mensagem do Wade. "A mãe anda sempre a ir à igreja ultimamente", escreveu ele. "Diz que reza para que um dia nos perdoes de verdade. Não sei se devo contar-te isso, mas achei que devias saber." Olhei para o texto e senti uma leve irritação, quase física. Não com ele, pela forma como a questão foi colocada. Para que um dia nos perdoes de verdade, como se fosse um botão vermelho que, ao ser pressionado, pudesse rebobinar 11 anos e reescrever a história. Digitei em resposta: "Diga à minha mãe que já estou viva. Isso é mais do que perdão." Em casa reinava a habitual desordem noturna. O jogo de tabuleiro estava espalhado por toda a mesa. As fichas estavam espalhadas pelo chão. O Eli estava na cozinha a preparar algo simples, mas cheirava tão bem que as crianças paravam de discutir a cada 5 minutos e perguntavam: "Quando é que podemos comer?" Eu estava sentada no sofá, encostada no braço, e observava tudo isso acontecer naturalmente. O telefone vibrou novamente. Desta vez era uma chamada recebida. No ecrã aparecia Cindy, sem corações, sem explicações. Apenas um nome que eu não tocava há 11 anos e que depois usei como marcador. Essa parte da família. Segurei o telefone na mão por alguns segundos. Antes, eu ou desligava imediatamente ou atendia imediatamente, dependendo do meu estado nervoso naquele dia. Agora, permite-me uma breve pausa para ouvir o ruído de fundo. As crianças gritavam algo sobre vitória honesta. Eli, sem se virar, disse: "Se for trabalho, não precisa atender. Temos uma noite em família." Sorri e apertei atender. "Alô?" disse. Houve silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. Então ouvi a voz dela, não tão abalada como naquela noite, não tão fria como na sala de estar, quando eu tinha 16 anos. Diferente, cansada. "Marta", disse ela. "É a mãe." "Ah, estou a ouvir", respondi. "Ah, o que aconteceu?" "Nada." "Assim", ela hesitou. "Eu só..." Não ligava há muito tempo.
tu permitiste que ficássemos perto das crianças? Um pouco. Eu. Queria perguntar se tu estás feliz. Olhei para essa mesa onde os meus 3 filhos discutiam por uma ficha que não decidia o resultado do jogo. Para a cozinha, onde Eli verificava se nada estava a queimar no forno e nos observava pelo canto do olho. Para a caixa do jogo de tabuleiro, comprado não pela avó nem pelo avô, mas por nós, sem motivo. Só porque sim. Sim, disse eu. Estou feliz.